Agora a gente vai tratar um pouquinho mais específico dos pressupostos processuais em si, as espécies e tal. Então a gente viu que o direito processual ele não se confunde com o direito material, existe um direito material, existe um direito processual que são separados. E assim existem pressupostos próprios do processo. O que isso significa? Existem elementos que são necessários na prática para que o processo exista, para que o processo se desenvolva validamente. E esses elementos, esses pressupostos, eles não necessariamente são aqueles do direito material. Então pode ser que para uma pessoa ter um direito material, os requisitos sejam uns, e para o processo de se desenvolver sejam outros. A gente vai ver especificamente quais são os pressupostos processuais e vai ficar um pouquinho mais claro isso. Mas é importante ter essa ideia inicial para conseguir depois desenvolver todo o raciocínio, que é o direito processual não se confunde com o direito material, então os pressupostos são diferentes. São elementos que devem estar presentes dentro de uma relação processual para que ela exista e se desenvolva. A doutrina ela aponta 3 espécies de pressupostos processuais. São os pressupostos de existência, de validade positivos e de validade negativos. O que isso quer dizer? Existem alguns pressupostos, elementos, e a gente vai ver melhor cada um deles, que sem eles o processo sequer existe. Então, não é possível nem falar sobre um processo inválido, válido, com alguma irregularidade. Não existe processo. Por exemplo, não existe processo sem jurisdição. O que existe ali é outra coisa. Então, os pressupostos de existência são aqueles mínimos mesmo, são aqueles necessários para que o processo exista. Os de validade, eles podem ser positivos ou negativos. Quando a gente trata dos pressupostos processuais de validade, o processo já existe. Há um processo. A questão é, esse processo ele é regular? Esse processo é válido? Esse processo pode se desenvolver como ele deve se desenvolver? E qual que é a diferença entre positivos e negativos? Os positivos são aqueles que devem estar presentes. Se, no caso concreto, não existiram daqueles pressupostos processuais de validade positivos, o processo existe, porém ele é inválido. Então, é necessário que eles existam. Os negativos são o oposto. Se naquele caso concreto existiu daqueles pressupostos, aí que o processo é inválido. Então, enquanto os positivos devem estar presentes, os negativos devem estar ausentes. Por exemplo, a coisa julgada. Se existir a coisa julgada, o processo ele não é válido. Então, ele é um pressuposto de validade negativo. E a gente vai tratar melhor de cada um deles mais para frente. Então, a diferença é essa. Um trata daquele plano de existência. Lembra daqueles planos lá do ponto de vista de Miranda? Plano de existência, sequer existe sem. E os de validade já são o segundo passo. Apesar de existir, eles estão dentro da conformidade do direito e podem ser, a partir daí, positivos ou negativos, conforme você dependa da existência ou não no caso concreto. Os pressupostos processuais, em regra, eles podem ser corrigidos. O Código de Processo Civil de 2015 está muito atento naquela coisa da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito. Ele não quer que o processo seja um fim em si mesmo. Ou seja, ele quer que o processo tenha um objetivo, que é tutelar o direito no final das contas. Então, sempre que o juiz verificar que existe algum vício em relação a algum pressuposto processual, algum pressuposto que deveria estar presente não está, ou que não deveria estar, está, ele deve determinar a correção. Ele deve abrir um prazo processual para que a parte corrija aquilo. Então, há algum defeito de representação, o juiz não deve simplesmente extinguir o processo. Ele deve determinar que as partes, num certo prazo que ele vai determinar, corrijam aquele defeito, acertem a representação que está faltando. Porém, excepcionalmente, não vai ser possível essa correção, também é importante ter isso em mente. Existem alguns pressupostos processuais que não podem ser corrigidos. A própria coisa julgada que a gente falou até agora. Então, se houver uma coisa julgada no caso concreto, não tem como o juiz determinar que as partes corrijam a coisa julgada. Ela simplesmente existe e não pode ser corrigida. Ao contrário de um defeito de representação, por exemplo. Então, se for possível corrigir, é um dever do juiz dar um prazo para que as partes corrijam, inclusive indicando, olha, o problema é esse pressuposto aqui, corrija esse pressuposto no prazo que eu estou te dando. Porém, às vezes não vai ser possível. E assim como as condições da ação, os pressupostos processuais são matérias de ordem pública, logo conhecíveis de ofício. Então lembra aquilo que quando a matéria é de ordem pública, o juiz pode conhecer mesmo que a parte não alegue. E os pressupostos processuais são essas matérias de ordem pública, assim como as condições da ação. Então, se no caso concreto o juiz verifica algum defeito em relação aos pressupostos processuais, a existência de algum que não devia ou a ausência de algum que não devia, ele deve se manifestar sobre isso. Ele não fica dependendo de uma alegação da parte para poder tratar disso. Isso envolve algo além das partes, envolve toda uma questão de ordem pública, ou seja, de interesse do Estado. Então, o juiz pode, mesmo sem que alguma parte o provoque, declarar a existência de um pressuposto processual no caso concreto. Se a gente terminar esse segundo bloco, a gente se vê no próximo.